número 6, no segundo livro de Samuel, o verso 20, diz assim: e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical e a filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das tuas servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei. Amém, irmãos? Pode sentar, meus queridos. Eu creio que o Senhor nesta noite, Ele vai falar comigo e com você. Eu sou o pastor Dene, minha esposa missionária Vânia, está ali a nossa irmã jovem Raíssa, nossa irmã Beira Maria, nosso irmão Júnior, nosso irmão Márcio, nosso irmão Anderson. Nós somos pastores ali da igreja pentecostal Deus de Vida Eterna, no Lar Paraná, ali em Campo Mourão. Residimos em Campo Mourão já há 7 anos. Em fevereiro agora vamos fazer 8 anos. Mas viemos de São Paulo, Carapicuíba, a cidade natal nossa, e viemos para fazer a obra de Deus. E quando Deus me chamou, rapidinho só para você entender o teor da mensagem, eu disse para Deus que eu queria que, já que Ele me chamou para fazer a obra, saindo eu das drogas, da cachaça, saindo eu do mundo, eu falei: Deus, eu nunca sonhei estar na Tua presença, mas já que o Senhor me chamou e me escolheu, eu quero fazer e falar o que ninguém fala. Eu quero fazer a Tua obra da maneira que muitos já não estão mais fazendo. Então, para você entender os versículos 20 e 21, é necessário entender o contexto da história. O porquê que Davi, ele está dançando, bailando de felicidade perante toda a população, perante todo o povo de Israel. Irmãos, a história relata, ou a introdução relata, que no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, uma mulher, por nome de Ana, pode ir mais profundo, por gentileza, ela agora é estéril desde o ventre. Ela casa-se com Eucana, e no passado, a mulher que não poderia gerar, poderia o seu esposo ter uma segunda mulher, para que a continuidade na família e no nome viesse ser dada. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Ana não consegue fazer aquilo que o seu marido precisa ou quer, e agora a Eucana se casa com Penina. Quem aqui nunca teve uma Penina na sua vida? E Penina, ela não veio para nos matar, pelo contrário, pelo menos eu interpreto dessa forma, porque se não fosse Penina na vida de Ana, Ana não subiria e não votaria o voto que ela votou. Porque você pode parar e prestar atenção, os melhores e maiores louvores, as maiores revelações, as melhores mensagens foram dadas quando? No momento de festa? No momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de tormento, no momento de luta, no momento de angústia. Ontem na nossa igreja eu ministrei acerca de Jeremias 33, quando o Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei. Muitos usam esses versículos e diz: clama a Deus porque Ele vai te dar, clama a Deus porque Ele vai fazer, mas não conhecendo o contexto da história. Mas o Senhor estava falando para um povo morto espiritualmente, desistindo-se das suas vidas por causa das lutas. Aqui não é muito diferente se pararmos e prestarmos atenção. O capítulo 1, ele vai retratar a história de Ana, uma mulher que sofreu pelas pedradas que Penina lhe estacaram, talvez pelos momentos que Penina tacou na cara de Ana, dizendo: eu posso gerar e você não pode. Eu sou uma mulher que gera frutos para o nosso marido ou para o meu marido. Tudo isso para que uma afronta viesse sobre Ana. E todavia que Penina se levantava contra Ana, ali se levantava também uma raiva no seu coração e até mesmo talvez um sentimento de culpa. A Bíblia não diz, mas eu estou conjecturando, imaginando os sentimentos de Ana, dizendo:
para si mesma: por que eu não posso gerar um filho? Talvez ela falou como Jó: maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja aquela noite ou aquele dia que falaram: és nascido um menino. Talvez na vida de Ana, aquele momento de sofrimento era um dos piores na sua vida. Por quê? Porque o maior sonho de uma mulher, quando se constitui um casamento, automaticamente é gerar um filho. E agora o constrangimento, a frustração da sua vida vem. Ela descobre que não pode gerar um filho. Em compensação, a rival, ela gera 1, 3, 5 filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que de ano em ano, Ana, Eucana e Penina e os seus filhos subiam ao templo. A palavra do Senhor vai dizer que toda vez que Ana subia, era-lhe dada uma porção a mais por Eucana, seu esposo. Esta porção que Eucana dava a Ana, talvez era Eucana dizendo para ela: filha, você vale mais do que qualquer muitos filhos. Mas só quem está sofrendo por um algo que não gerou sabe a dor. Só quem sabe, ou só quem está passando o momento da infertilidade, o momento de olhar e tocar no seu ventre e dizer: não, daqui não pode sair nada. O médico olhou e disse: a única solução é adotar um filho. Talvez Ana recebeu os diagnósticos da medicina na época, e grande foram as dores no seu coração. Capítulo 1, Ana chora, entra dentro do templo, fala com o pai. Eucana já também em oração. A Bíblia vai dizer que chega um momento que Ana, ela não esboça mais reação, ela não chora mais copiosamente. Talvez Ana não esboça reação nenhuma para muitos ouvirem ou ler. Talvez Ana não sai rodando, gritando, dizendo: Deus, faz-me justiça, toca no meu ventre. Talvez Ana cansou, e agora o que sobra na vida dela são momentos de tremor, são momentos de angústia. Imagina a angústia de Ana. Algumas traduções dizem que é perto do que Jesus enfrentou quando estava no Getsemane. Pois Jesus enfrentou a angústia, a agonia de morte, pois o teu suor se transformou em gotas de sangue. Mas a angústia de Ana agora é uma angústia diferenciada, pois ela sabe que por mais que passe dias, meses ou anos, ela nunca vai poder gritar para todos ouvirem: eu sou mãe, eu estou grávida. Talvez tenha frustração no teu coração, e agora o vigor de gritar, agora o vigor de chegar na casa de Deus, esboçar reações, não tem mais. Talvez entramos na igreja, ou alguém entrou na igreja hoje, não tem mais força para gritar, não tem mais um vigor para pular, para dar glória, quebrando o protocolo do ministério, quebrando heresias que o homem diz, saindo do seu lugar de comodismo. Talvez homens e mulheres já não estão mais com aquela alegria, e até mesmo a pergunta no teu coração vem e diz: fazer o que na igreja? Deus não me visitou, Deus não falou comigo. Quantos estão frustrados dentro dos templos? Quantos estão como Ana, dizendo: Deus, por que o Senhor não me vê? Senhor, eu oro, eu sou dizimista, eu sou tua serva, eu consagro, eu jejuo, mas olha para mim. E sabe qual é a pior dor? É a dor do... O silêncio dói. O silêncio machuca. O silêncio é pior do que uma faca, do que uma arma. Porque nós queremos saber e até mesmo entender o porquê daquilo. Jesus. Queremos obter resposta de onde não vamos ter. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Ana lá só mexe os seus lábios. Eli já estava em idade avançada e cego, tanto na carne quanto no espírito. E nós vamos entrar nessa mensagem, você vai entender o porquê lá no segundo livro começa com essa fala. Agora Ana está orando. Ele olha e diz:
logo cedo, aparta de ti esse vinho. Ana olha para ele e diz: não, meu Senhor, não tenha a tua serva como alcoólatra, pois não bebo bebida forte, não toco em algo impuro. A Bíblia vai dizer que Ana olha e diz: mas sou uma mulher amargurada de espírito. Ele entende que aquele sofrimento dela o homem não pode fazer. Ele entende que aquilo que essa mulher estava enfrentando, por mais que dinheiro do mundo todo fosse dado a ela, mas não comprava ou não compra o que ela necessita. E a única palavra que vem a ele é: que o Deus do céu conceda o desejo do teu coração. Oh, aleluia. Eu não sei nesta noite o que você está precisando. Eu não sei nesta noite o que você entrou querendo de Deus, mas eu sei que da mesma maneira que eu e você entramos, nós não vamos sair. Foi palavra revelada agora pelo Espírito Santo de Deus. Deus está falando, sabe o que necessita mais no meio do povo de Deus? É ter sensibilidade aos ouvidos, é saber entender e compreender que quando Deus ele entra na casa, eu não preciso dizer da glória, bata palma, pula, não, eu não preciso fazer isso, porque a palavra ela me dá respaldo para dizer: aonde o Senhor chega, a tristeza ela salta de alegria. Aleluia. Capítulo de número 1, Ana chora, sofre. Capítulo de número 2, agora vem um cântico de louvor e adoração. Quando Ana sai do templo, passa os meses. Eu imagino minha esposa Ana chegando em Eucana agora e dizendo: marido, ó, eu estou com a vontade de comer um negócio assim, mas tão estranho. Aleluia. Aí de repente Ana passa a mão e diz: eu acho que eu vou vomitar, eu não estou com vontade de comer isso não. Eu imagino de repente de Deus chegando na vida desta mulher, assim como de repente de Deus vai chegar na vida de pessoas aqui. Eu creio. E sabe por que de repente? Porque o de repente de Deus ele não vem e bate na minha porta e na sua porta e diz: oi, cheguei. Não, o de repente de Deus ele chega quando eu e você menos espera. O de repente de Deus ele chega quando eu e você menos está contando com aquilo. É por isso que temos que buscar. É por isso que em Lucas 18, Jesus vai falar no versículo 1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não deu certo hoje, tenta amanhã. Não deu certo amanhã, tenta depois de amanhã. Não deu certo há um mês, tenta mais um mês. Não deu certo em 2 meses, tenta em 6 meses. Não deu certo em 1 ano, tenta em 2 anos. O segredo é não parar, o segredo é não desistir. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz que um dia. Aleluia. Para o Senhor é como 1000. Ou seja, podemos acabar o culto, terminou o culto aqui, você chegou na tua casa, o teu telefone. Você chegou na tua casa, fechou a porta, as palmas vão bater e dizer: ei, é o fulano de tal. Sabe o que é isso? É o de repente de Deus. É o de repente Deus vem e toca no meu ventre e no seu ventre. Mas de repente Deus vem, toca e muda na minha história e na tua história, e arranca aquele papel que está lá embaixo e coloca para cima. É Deus pegando o que está lá longe e trazendo para perto de mim e de você, dizendo: está vendo? Eu não preciso do homem. Só que o segredo é que muitos estão saindo dos Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e correndo por 70 pressa de Deus, pois não aguento mais. Sabe o que é isso? É a dor do silêncio. É a angústia de alma, é a amargura de espírito de pessoas que já não aguentam mais. Porque vê o vizinho prosperando, vê a vizinha crescendo, vê o casamento do ímpio bem, vê a casa do fulano só levantando, cresceu mais um andar, vê o carro todo ano trocando. Mas a minha Bíblia diz que nós não devemos invejar aquele que prospera impiamente, porque a prosperidade dele é passageira. Capítulo 2, veio louvor e alegria. Sabe o que é isso? É Deus dizendo lá em Cantares 12, lá no finalzinho: o tempo de cantar chegou. Passou o inverno, o verão chega, as folhas caíram. Agora podemos ver as flores crescendo, os passarinhos saindo dos seus ninhos. Sabe o que é isso? É o tempo de Deus chegando em vida de pessoas aqui.
Capítulo 2 vem um louvor e adoração, de agradecimento ao Senhor. Capítulo de número 3 vem o cumprimento. Se o Senhor me der, eu lhe darei. Samuel agora vai para o templo. Aprende segundo tudo o que Eli sabia. Por que o Senhor levanta Samuel? Porque a terra de Jerusalém já estava se corrompendo. Os filhos de Eli, Ofni e Ofnéias, dentro do templo, eles pintavam e bordavam, roubavam, matavam e adulteravam. Tinham casos com mulheres, diziam e escolhiam quem seria a pessoa da vez. Ou seja, se o seu dízimo é alto, vem cá que eu vou passar você na frente. Se a tua família é grande, vem cá porque eu vou lhe ajudar. Estava se corrompendo e corrompendo as pessoas. Elias estava em idade avançada. No capítulo de número 3, o Senhor visita Samuel 3 vezes. Samuel não tem entendimento, procura Eli. E Eli diz assim, ó, quando a voz te chamar de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala, pois o teu servo ouve. A palavra do Senhor vai dizer, e tem muitos que já não têm essa sensibilidade. Entramos dentro do culto e achamos que o pastor, que a missionária, que o presbítero, que o dirigente tem que fazer o culto para nós. Não. O culto ele é racional, tudo com ordem e decência. Quem faz o culto então, pastor? Sou eu, é você. O culto não depende de homens, o culto depende de Deus. Mas a minha Bíblia me dá respaldo em João capítulo 4, dizendo que Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, deve ser espiritual e com certeza em verdade. Não dizendo, ai que vontade de ir embora, aleluia. Não com aquela adoração falsa que muitos têm. O capítulo de número 3, ele traz agora informações aonde ele diz, olha, fala Samuel, que o Senhor falou contigo, eu sei, é contra a minha casa. Elias já não conseguia mais controlar a tua família. Os filhos perverteram dentro do templo e agora os filisteus se levantam no capítulo de número 4. E aí você vai entender o porquê que no capítulo 6 do livro de 2 Samuel vai dizer que Davi ele dançava perante a graça, perante a face, perante a presença e no meio de todos. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 4 se levantam os filisteus. A batalha travada, marcada. O povo de Israel estava indo de encontro, liderados por Ofni e Finéias. A vitória praticamente ganha. Aproximadamente era 4 israelitas ou judeus contra 1 filisteu, então facilmente seria derrotado o povo. Só que uma coisa eles não entendiam e não sabiam, é que a presença de Deus já não estava mais no meio daquele povo. Era um povo numeroso, era um povo bonito, era um povo que tinha modernidade, era um povo que trajava bem, era um povo que calçava bem, era um povo que andava bem, comia bem, mas se esqueceu que perdeu o primeiro amor, perdeu o respeito pela graça, perdeu o respeito pela presença. Em Apocalipse vai dizer, levanta-te e lembra de onde tu caíste. Você que está aqui, talvez você ainda não se afastou, ou talvez você não se afastou, não caiu, mas você já não adora mais como adorava. Você já não reverencia mais a presença do Pai como reverenciava. Talvez você já não faz mais segundo aquilo que você fazia. E muitos de nós viemos para o culto literalmente por obrigação. Ou quando vem algum pregador de fora que revela, e a moda é esta, revelou, a casa lota, revelou, a casa enche. E quando é o irmão da igreja, é o irmão da casa, é o irmãozinho da faxina, é o irmão da porta, não, esse daí a gente vê todo dia. Ele não revela, ele não tem um dom de revelação, ele não tem uma interpretação. E a minha Bíblia me dá respaldo. É por isso que tem muitos fracos e doentes dentro da casa de Deus. Porque já não tem mais um alimento que vai lhe fortalecer. Porque muitos de nós achamos que o que sustenta a nossa alma, que o que vai nos fazer de pé, com todo respeito às irmãs, aos jovens, às crianças, mas o louvor ele é uma preparação para
chegar e Deus se manifestar na minha vida e na sua vida. Se não tiver palavra, acaba, esquece, o culto não valeu de nada. Se não tiver a maior revelação, não teve, o culto foi em vão. Aleluia. Toda a preparação, o adorno na casa, o modernismo, se não tiver palavra, se não tiver presença, não é culto, é ajuntamento de pessoas. Estamos contando muito com quantidade e se esquecendo que a quantidade muitas das vezes atrapalha. Se esquecendo que não é só porque a multidão está que Jesus está no meio. Tem muitos lugares que estão lotados, abarrotados de gente, mas a presença do Senhor está lá no portão dizendo: deixa eu entrar. Eu imagino Jesus olhando e dizendo: nossa, como era gostoso quando eu entrava nesses cultos. É Jesus dizendo para uma igreja que está adormecida. É Jesus falando nesta noite com homens e mulheres que perderam a essência de adorador. É Deus chamando o povo de novo ao arrependimento. É Deus chamando o povo, pastores, presbíteros, diáconos, homens e mulheres, apóstolos, bispos, reverendos. É Deus chamando a igreja de novo a voltar ao primeiro amor. É Deus convidando eu e você a descer na olaria como Jeremias. Levanta primeiro e desce a casa do oleiro. É sair da nossa zona de conforto, buscar a verdadeira face do Mestre, para que a glória de Deus venha tomar a casa, para que a glória do Senhor venha encher o templo. Capítulo 4, a batalha travada. Ofni e Finéias observa que a guerra não estava como eles acharam que seria. Eles observam que os filisteus estão avançando. Ele observa que a guerra não está a favor deles. E uma ordem foi dada: tragam a arca da aliança. Quando chamou a arca, que a arca chegou no meio do templo, ou no meio do terreiro, no meio do arraial, grande foi o grito. Ah! Os filisteus, eles já tinham ouvido aquele grito. Temeram porque eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Eles sabiam que a arca do Senhor estava chegando no meio do povo. E alguns já diziam: agora para nós já era. Aleluia. Agora para nós não tem mais jeito. Só que ao contrário, a Bíblia vai dizer que mesmo a arca estando no meio do povo, os filisteus se avançam. Não demora muito, Ofni e Finéias são mortos. A arca é tomada. O povo de Israel é envergonhado. O capítulo de número 4, lá no final, vai dizer que Eli recebe a notícia, os filhos mortos. A esposa de Ofni, grávida, já no momento de dar a luz, ouve a notícia. E a Bíblia vai dizer que aquela notícia mexe com ela e ela dá a luz naquele momento ao menino. O menino nasce. As parteiras olham e dizem: mãe, qual é o nome do menino? A mãe olha e diz: em meio ao caos, em meio a este sofrimento, o nome do menino será Icabode, com os termos: se foi-se a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que em meio ao caos, em meio àquele nome, em meio àquela interpretação, a mãe agora morre. Agora foi-se a glória de Deus, foi-se a alegria no meio das igrejas, foi-se a alegria no meio daquele povo que se dizia ser um povo de Deus. Agora o que sobra é o medo, o que sobra são as lembranças. O salmista, ele vai dizer, se não me falha a memória, Salmo 134 ou 137 vai dizer acerca das saudades da casa de Deus, aonde o salmista vai dizer: até os pardais acharam ninho para repousar os teus pés. É Deus dizendo, é Deus trazendo a minha memória e a tua memória. Cuidado para você não deixar o sincretismo, as heresias entrar dentro do teu coração, entrar dentro do templo e fazer com que a palavra de Deus ela seja morta. Ei, nesta noite, Jesus ele está convidando eu e você a adorá-lo em espírito e em verdade. Ei, eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele fez.
Ele me resgatou do lixo, Ele me tirou do monturo, aonde o homem olhava para mim e dizia: daí não sai nada, daí nada acontece. Quantos olharam para mim e para você neste momento de dor e sofrimento e diziam: aí já era, acabou? Quantos olham para mim e para você lá atrás e diz: esta aí é mais uma da vida, mais um que vai virar nóia, vai virar traficante, vai virar bandido. Só que aí eu sempre tenho, eu não sei cantar louvor todo, é minha esposa que sabe, mas eu canto e eu tenho uma voz feia, e eu canto só aquele refrão: olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Ou seja, quando eu vejo um homem olhando para mim e para você dizendo: daí não sai nada, aí eu vejo as palavras e as promessas de Deus se cumprindo na vida de um homem que crê, que confia, que acredita. Talvez Deus está falando aqui com pessoas que começou a todo gás, a todo pique, aquele negócio: vai orar, vamos, vai jejuar, vamos, curte oração, curte doutrina, curte isso, curte aquilo, vamos limpar a igreja, vamos pintar a igreja, vamos trocar o telhado, eu não sei, mas vamos fazer. Sabe o que é isso? É o primeiro amor. Sabe o que é isso? É o que o Senhor estava falando acerca do livro de Ageu aos profetas. Estão se preocupando somente com as suas casas. E a casa de Deus como está? Muitos pegam Ageu 2, e a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ei, irmão, Deus vai mudar o teu cativeiro. Não, Deus está falando: deixa um pouquinho de lado da sua vida e se preocupa mais com as coisas de Deus. Aleluia. Você deixou a casa do Pai, você abandonou o seu trabalho na casa do Senhor, você enterrou os seus talentos. Quantos perderam as dracmas dentro da casa de Deus? Quantos olhando e vendo a tua vida, a tua história e dizendo: Deus, que saudade de quando eu pegava o microfone e louvava, que saudade, Senhor, quando era me dado a oportunidade de abrir o culto com oração. Ei, Jesus está chamando homens e mulheres a voltar a sonhar. A palavra do Senhor vai dizer que agora a arca foi levada. Para a gente resumir, que é muito grande, no capítulo 6, no capítulo 1, começa quando Davi ele fica sabendo que Saul, Jonatas, toda a família é morta. No capítulo de número 2, capítulo 1, no verso 11, Davi ele chora muito porque o amor dele era sincero. O amor dele não era um amor fingido. O amor dele é um amor de amigo para amigo. O capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele é aclamado rei, mas tem os retardatários que tentaram impedir. Abner proclama Esbozete, levanta Esbozete na frente de Davi, porque ele era filho de Saul, e a Bíblia vai dizer que não demora muito, 2 anos, este homem reinou. A palavra vai nos trazer a memória, e no capítulo de número 3, Davi é consagrado rei. No 2, Davi é consagrado rei. O capítulo de número 3, e eu quero que você guarde muito esse versículo, glória a Deus, não lá na frente, o capítulo de número 3, os filhos de Davi nascem em Hebron. O capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Esbozete agora morre, e Davi agora definitivamente ele pode tomar posse daquilo que lhe foi dado. Ou seja, não é só porque Deus fez uma promessa para mim e para você, que você vai tomar posse na hora. Davi foi ungido rei por Samuel, enquanto estava no campo, mas quase 30 anos depois, foi que ele foi reconhecido rei. A palavra de Deus vai dizer que no capítulo 5 a unção é derramada sobre Davi. E agora o que eu falei para você, eu quero que você guarde muito bem, é que os filhos de Davi que nasceram, 3 me chamam a atenção. E os nomes dessas moças, no capítulo 5 do verso 16, é um nome. O primeiro é Elisama, o segundo é Eliada, e o terceiro, Elifelete. Pastor, por que frisou nesses 3 nomes? Porque o nome de Elisama, ele significa Deus me ouve. Em um dos momentos mais difíceis de Davi, de oração, Deus ouviu o clamor deste homem. Em um dos momentos de mais angústias da sua alma,
Ele não se preocupou. No Salmo 51, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, muda a minha história. É Davi reconhecendo: Senhor, eu adulterei, eu aprontei tudo que eu fiz, mas ponha um coração novo em mim, para que as pessoas vejam a sua mudança na minha vida. É Davi dizendo: Deus, eu reconheço todos os meus erros, eu reconheço que eu falhei, que eu errei, mas Senhor, muda a minha história. No capítulo 51 vem a resposta com o nome de uma das suas filhas, Elisama. Deus ouviu a oração de Davi. O nome Eliada veio um dos momentos de perseguição, quando Davi ele entra na caverna de Adulão. Eliada significa Deus me conhece. Deus ele conhece Davi, e mesmo Davi tendo a oportunidade de matar Saul, de se vingar de tudo que ele fez para Davi, inocente, Davi ele não mata, mas ele vem por baixo e corta um pedaço das vestes e diz: Ei Saul, se eu quisesse te matar, eu já teria te matado, mas como posso eu tocar em alguém? Olha só como é forte isso. Como posso eu tocar em alguém que Deus o escolheu? Aleluia. Davi, Deus ele te conhece, Ele sabe do seu coração, Ele sabe do carinho e do amor que você tem, Ele sabe da humildade que você tem nessa vida, e Ele sabe que se você pudesse, você daria tudo. Por isso que Deus ele te ouve, por isso que Deus ele te conhece. O terceiro nome é Elifelete. Elifelete é um pouco mais complicado, porém muitos de nós necessitamos. Elifelete significa Deus que liberta, ou Deus que me liberta. Em um dos momentos da vida de Davi, quando ele peca, no mesmo capítulo 2, no mesmo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, se não me falha mal, do segundo livro, vai dizer que o adultério aconteceu. Ele se embolou com Batseba. O menino nasce, e ali ele entra em oração. Quando o menino morre, Davi ele pergunta ao menino: morreu? Os servos olham e dizem: morreu, Senhor. Naquele momento, Deus libertou a vida de Davi daquele lugar de humilhação. Ele se levantou, entrou para dentro de casa, tomou banho, comeu, se alimentou, e ele não voltou para o luto, como muitos de nós fazemos. Ele não voltou para o momento de lembranças. Por que fizeram isso comigo? Por que se levantaram contra a minha vida? Por que estão me apontando? Por que estão me criticando? Por que me tiraram? Por que fizeram isso? Por que? Não. Davi, ao invés dele ficar preso no passado, ele voltou para a casa do Senhor. Ele entrou para dentro do templo, e ao invés dele ficar como muitos de nós fazemos, murmurando, ele adorou a Deus. Ele glorificou ao Senhor. Aleluia. Aonde nós lemos, no capítulo de número 6, depois que Davi é tratado com Deus, ele se lembra do que havia acontecido com a arca. E tudo que começa errado, acaba errado. Tudo que começa errado, termina errado. Em uma de umas mensagens que Deus me deu lá na nossa igreja, o tema era: Deus não deve nada a ninguém. E neste momento, Davi ele poderia ter chamado os sacerdotes, os anciãos, os mais antigos, mais velhos, e dizer como era na sua época, como era na época passada que era transportada a arca. Mas ele se aconselha com os mais novos. Os mais novos acham que podem fazer da arca ou da presença de Deus um jogo de futebol que pega, junta um pouco aqui, junta um pouco ali e joga. Quem ganhar, ganhou. Se empatar, empatou, e está tudo bem. Os mais novos olham: não, Davi, constrói aí, vamos fazer um carro de boi, vamos colocar os bois na frente, vamos colocar água em cima e vamos vazar para a cidade de Jerusalém. Isso os mais novos. A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele faz o que aconselha.
O versículo de número 3 vai dizer que colocaram um carro novo e levaram a arca da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Abinadab, depois que a arca foi tomada pelos filisteus, a arca foi deixada na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, eram sacerdotes. Mas a história conta, se você depois ler, vai ler todo o capítulo 3, vai dizer que 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos Aiô e Uzá serviram a Deus, mas nenhuma palha sequer aconteceu de bom na vida deles. Por quê? Porque não havia reverência, não havia o momento de reconhecimento. A arca estava na casa de homens, e que se nós adorássemos a Deus como verdadeiramente era para adorar, Deus, Ele mudaria a nossa história. Deus, eu já disse, que Ele está à procura dos verdadeiros. Sabe por que Deus prospera na casa, não me interpretem mal, de um irmãozinho, de uma irmãzinha que não tem um cargo, que não tem um nome, que não tem um reconhecimento? É porque eles sabem reverenciar a presença de Deus verdadeiramente. Abinadab menospreza a arca. 20 anos fica. Ninguém sabe nem a história da arca. Pegam Uzá e Aiô, colocam ao lado daquele carro de bois e vão. Chegando num determinado momento, da cidade de Nacon, o carro de boi passa em um buraco. A arca vai pensar para um lado. Uzá vai e coloca as mãos. A intenção foi boa, mas a atitude não. A Bíblia vai dizer que Deus fulmina Uzá. É Deus, aleluia. Naquele momento o temor do coração de Davi veio. A Bíblia vai dizer que Davi ele não prossegue viagem. A Bíblia vai dizer que Davi ele pega a arca e ele não continua a viagem, mas chega a alguns metros na cidade de Nacon e deixa na casa de Obed-edom. Um homem humilde, simples, e ele sabendo o que era que estava nas suas mãos, ele sabendo o medo e o temor chegou à tua vida, ele sabendo quem estava na casa dele, pastor Cleito, não era qualquer um, não era qualquer coisa, não era uma mera caixa, um mero instrumento. Ele sabia que o que estava ali diante da sua face era a arca de Deus, era a presença. Aleluia! Sabe qual é a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem? É aqueles que creem, não importa o momento, ele está adorando a glória. Está passando por uma enfermidade dolorosa, mas ele está, Deus, muito obrigado por esta dor. Está passando fome, o alimento não chegou, dizendo, Deus, obrigado, não tenho alimento, mas eu ainda tenho força para te adorar. Mesmo a luz estando cortada, ele está dizendo, Deus, eu não tenho energia, mas eu ainda tenho água. Senhor, eu só tenho um carro, mas eu não tenho combustível. Porém, o carro eu tenho. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Eu estou usando o terno de manhã e à noite, porque eu só tenho um. Mas muito obrigado, Senhor, porque eu tenho. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, em João 4, que já foi dito, Deus, Ele está à procura aos verdadeiros. Que independentemente se você tem ou não, você adora. Independentemente se você conquistou ou não, você adora. Independentemente se você conseguiu vender ou não, você adora. Reverencia Ele, adora Ele. Aleluia! Ao contrário de Abinadab, Obed-edom, pastor Cleito, toda hora que passava, ia, voltava. Os filhos, Eita Deus, aleluia. voltava. Talvez você não está entendendo. É Deus dizendo para mim, para você, não interessa a situação que você está enfrentando, me adore. Me adore. Me glorifica. Eu e você, nós não precisamos de motivo. Deus, Ele não precisa mostrar para mim que Ele existe. Ele é, Ele vai ser. E
vai sempre mudar a minha vida e a tua vida. Pastor, mas o que eu faço é um segredo, é como você adora e exalta Ele. Eu não sei se aqui nesse ministério pula, grita, adora, eu não sei, mas eu sei que na presença de Deus, o meu terno não vale nada, o meu sapato não vale nada, o que vai valer é a presença dEle, é a glória dEle, que se você chamar de novo, ela volta. Deus, Ele está à procura dos verdadeiros. Ele está à procura dos verdadeiros que adoram Ele, independente da sua luta. Eu preciso dizer isso. Alguns dias atrás eu fui pregar em Mamorê, estava com uma agenda marcada, pastor Cleiton. Quinta-feira. E o tema da campanha era: revestivos da armadura de Deus, para que possais estar firme com um dia mau. Na quinta-feira, trabalhando bem sossegado, o dia inteiro. Quando deu 10 para as 6, que era o horário que eu saía, fui no vestiário. O rapaz olhou e falou: ô Dênis, meu irmão, está te chamando lá no escritório. Aí fui, todo inocente. Quando eu cheguei, chamei a moça. Falei: pois não, você me chamou? Ela só me virou assim no papel dizendo: Dênis, a empresa não precisa mais de seus serviços. Nós também conhecemos um pouco a nossa história. Nós temos 5 filhos. A mais nova é a Valentina, de 7 anos. A mais velha tem 8, que é a Sofia. Aí vem o Samuel, de 15. Aí vem o Davi, de 16. E aí vem a Emily, de 17. E detalhe, pagamos aluguel. Detalhe, temos a prestação do carro. Louvamos a Deus porque esse mês é a última. 2 anos pagando o carro, não, que sofrimento. E o povo diz: pastor só vive roubando igreja. Pastor só vive viajando para lá e para cá. Oh, irmão. O irmão Júnior estava lá em casa, o outro estava lá em casa, a Márcia hoje. Falei para o irmão Júnior: olha o meu pneu. Vai que eu botei a mão, farando. Olha, Jesus, eu creio que o Senhor vai me dar graça e condições. Falei para minha esposa: falei, filha, peça para Deus com as mãos aí, porque nós vamos. Se acontecer alguma coisa de furar um pneu, acontecer alguma coisa no meio do caminho, não interessa, a obra já foi feita. Na quinta-feira, recebi a notícia: fiquei desempregado. E como você vai falar de algo para que você possa resistir o dia mal, se você está vivendo o dia mal? Sabe o que é isso? É fé para crer no inacreditável. É fé para confiar em um Deus que Ele não quer saber, ou Ele não quer ouvir as minhas e as suas murmurações. Eu teria muito motivo de parar, você também teria vários motivos para poder parar. Mas aí lembra que eu cantei? Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Sabe por que ninguém vai? Porque a minha vitória e a sua vitória depende de nós mesmos. Quer ver? Eu estudei, pesquisei esses dias, o que mata não é o câncer. O que mata é quando a pessoa descobre que tem o câncer. Porque vem o desânimo, vem a tristeza, vem a falta de vontade de viver, falta de vontade de comer, falta de vontade de sair de casa. Aí vai ajudar o câncer, uma prévia depressão, ou até mesmo um afastamento de pessoas, porque você não vai querer mais estar perto ou próximo de alguém. Por quê? Parece que Deus é um menino mau que está batendo em mim, você com uma vara. Parece que tudo virou contra mim e você. Mas sabe qual é o segredo? É adorar quando Deus não responde. É quando Deus falou aqui com silêncio, pastor. O silêncio dói. Davi, ele tentou da pior maneira. Se colocou e conversou com pessoas que não podiam ajudá-lo. Ele não aguentou. Abinadab tinha tudo para ter uma vida próspera. Mas o que ele fez? Ele negou a presença de Deus. E eu não estou falando de bens materiais não, irmão, porque isso é consequência.
Isso é consequência. A minha Bíblia vai dizer: buscar Deus e o céu e todas as suas coisas. Buscar o Senhor primeiro, e todas as coisas vai ser acrescentado. É Deus dizendo: irmão, não vem para a igreja igual muitos. Desculpe do termo, eu peço para Deus mudar. Mas não vem igual esse povo sem vergonha. Vem para a igreja, que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar carro. Não, Deus dá, irmão. Mas Deus quer te dar algo bem melhor. Deus quer fazer coisa na sua vida maior do que você pode pensar ou imaginar. Ah, pastor, Deus vai me dar a cura. Beleza, vai. Mas e depois? É só você receber a cura e ir embora? A palavra do Senhor vai dizer que Abinadab literalmente cuspiu no prato que comeu. Agora, Obed-Edom, ele usa, ele vê, ele sabe da história e ele reverencia. 3 meses bastou. Chega a notícia lá no ouvido da Davi, você não vai acreditar. A casa de Obed-Edom, depois que a arca ficou lá, caramba! O homem construiu para cima, construiu para o lado. Teve que comprar terrenos lados. Eita, Deus, aleluia. A criação de Davi tinha que ver. Só tinha 2 bezerrinhos, magrinho, tadinho, parecia que ia morrer. Mas agora, a plantação, parecia que ele jogou a semente lá e abandonou. E o que está crescendo, Davi só precisa saber. A glória, Sabe o que é isso? aleluia. É a maneira que você trata a presença. É a maneira que você trata Deus. É o jeito que você chama o Senhor para a tua vida. Deus, ele não é como o diabo, ele sai derrubando, destruindo tudo. Não, não. Ele vem falando, conversando, e aí ele diz: deixa eu entrar no seu barco. Aleluia! Deixa eu entrar no teu barco. E aí ele vê que já está cansado, pastor. Já está cansado, você não pensa que chorou tanto, cara. Tentou a noite toda, nada. Aí ele faz uma pergunta: faz um pouquinho mais para lá. Afasta um pouquinho mais. Vai mais aonde não dá pé. Por quê? Você foi até onde você sabia. Agora vai mais longe, até onde eu posso. Aleluia. Mas chega a me dar vontade de chorar. Sabe por quê? Eu falei para minha esposa, as lutas estavam vindo tanto que eu fui para a igreja. Eu falei: vida, eu estou o dia inteiro dentro da igreja. Fiquei a noite inteira até 5 horas da manhã, não consegui derramar uma lágrima. Porque a angústia veio no meu coração e Satanás dizendo: nada vai acontecer. O inimigo, ele vem tentando contra a minha vida, e a tua vida não é só no dinheiro, não. Ele vai tentar na área espiritual, porque ele sabe que se bater na tua área espiritual, vai parar. Porque o pior da área espiritual, porque o cara não mexe só com uma área, ela mexe com todas. Se a sua área espiritual não estiver legal, não estiver boa, vai mexer com tudo. É por isso que temos que recorrer à presença. 3 meses, Deus bradou. Fiquei desempregado. Falei para minha esposa: filha, e agora? Minha esposa estava trabalhando na diária. Eu falei: caramba, filho, 8 dias está ganhando quase o mesmo que eu ganho. A diária estava bombando. De repente, ficou só. Aí apareceu uma, em um dia só. De repente a mulher: eu acho que eu não vou ficar com você, eu acho que eu vou pegar só uma que trabalha meio período. E eu já tenho até uma essa. E ó, fechou também a diária. Falei: meu Deus, e agora? Nós temos um projeto, eu apresentei para o pastor Paulo, que é o meu segundo. Ele nos deu uma estratégia para arrecadar dinheiro para a igreja. E era venda de crufa, irmãos, porque nós compramos uma bateria e mexer com dinheiro não é fácil. Nem todo mundo entende, sabe. E aí começamos a fabricar essas trufas para venda para a Jovem Raíssa, que é o carro-chefe, que sabe, pega lá e sai vendendo, está trabalhando para Deus e para ela, que ela também tem um lucro dela. E aí o pastor Paulo pegou e falou: pastor Denis, por que você não usa também as trufas para um trabalho seu, uma renda sua, talvez só para te ajudar? E eu falei: poxa, pastor, é verdade. Falei com a minha esposa, falei: filha, e aí? Ela. Eu só sou o menino que busca encomenda. Eu vou no mercado, compro, volto, eu vou no tal lugar, vamos fazer entrega, vamos. Ontem era meia-noite, eu estava indo entregar uma barra de chocolate. Irmãos, pensa numa barra maravilhosa, recheada. Ah, eu não posso, porque eu já estou ficando. Então, pastor, não vai fechar não. Tem uns lá que já nem fecha. Irmãos, e eu conversei com o pastor. Eu falando isso aqui para você ver, independentemente da situação que você esteja enfrentando, não é a situação que vai te vencer,
é o jeito que você vai passar por ela. E ali minha esposa e eu começamos a investir nessas trufas. Pegamos um pouquinho que nós tínhamos e fomos investindo. Minha esposa pergunta para uma aqui, pergunta para outra ali, pede ajuda para uma aqui. A irmã, não é assim não, vem aqui que eu vou te ajudar. A irmã levou minha esposa lá. Ela falou, eu não tenho curso nenhum, mas a mulher manja, que uma benção. Ensinou tudo para minha esposa. Irmãos, e aí Deus ele tem abençoado a nossa vida. Eu não cobro para pregar, falei para o pastor, a gente não cobra. Pelo contrário, irmão, se nós tivermos combustível, a gente vai e volta tranquilo, de boa. Sabe o que eu falei para o pastor? Não tinha comentado o porquê que a gente estava vendendo as trufas. Agora o senhor está sabendo, com a igreja. E Deus ele nos deu essa estratégia dessas vendas das trufas. Pedi permissão para o pastor se eu poderia trazer para a venda. Irmãos, se você puder nos ajudar com o nosso ministério e a nossa família, lá fora, estaremos ali, minha esposa, a jovem Raíssa, não sei, vamos estar ali vendendo. R$4, irmão, boa, recheada mesmo. Quantas você trouxe? Não sei. Ela trouxe bastante, lá, irmão, acho que umas 30, 40, mais ou menos isso aí. Tudo isso, irmão. Irmão, se você não puder, fica tranquilo. Se você não tiver condições agora, fica tranquilo. Pastor, eu posso pagar depois? Lógico que pode. Pastor, está aí, conversa com eles. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Então ora por nós. Porque eu creio que Deus vai nos abençoar. Davi, ele viu que a arca estava na casa de Obed e foi abençoado. Isso animou e alegrou Davi. E o que ele fez? Ele agora se aconselhou com quem sabia da história. Quer ser bem ou quer passar bem na vida com Cristo? Ande ao lado de pessoas que vão te ensinar o caminho. Ande do lado de pessoas que vão fazer a obra verdadeira, irmão. A obra verdadeira. Porque quando Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, ele foi enviado para crescer e virar homem, Samuel falou para ele, está vendo aqueles homens estão subindo, com os negócios na mão e eles vão para o templo. Ande do lado deles, que eles vão te abençoar e você vai sacrificar. Você vai oferecer louvor e adoração. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, quer ser próspero e abençoado? Ande com homens e mulheres de Deus. Aleluia. Ande com aqueles que têm intenção de crescimento. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi agora se aconselha com os mais velhos. Os mais velhos falam para ele, olha, na nossa época era assim, consagrava os levitas, a arca não era colocada em carro de bois, mas no ombro de dois levitas atrás, 2 levitas na frente, dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, parava. A arca era colocada ao chão, sacrificava, louvava e adorava. Festa, mais 6 passos, parava, Aleluia. sacrificava e adorava. Pastor, mas desse jeito vai demorar uma eternidade. O segredo não é quanto tempo você vai. Aleluia. O segredo não é quanto tempo você vai chegar, vai demorar para chegar no teu milagre. O segredo é como você vai chegar. Do jeito certo ou do jeito errado. Porque tem muitos crentes micro-ondas, né? Você botou lá, já está pronto. Já está sendo enviado para tudo quanto é mundo, tudo quanto é lugar. Quero ir para a África, mas não pregou nem para a casa dele. Jesus. Ó, irmão, me ajuda aí. A palavra do Senhor vai dizer que depois que Davi ele fez da maneira certa, cara, a festa foi gigantesca. Meses ele levou para chegar na cidade de Davi. Quando chegou, irmãos, é lindo, pastor, que ele arranca as vestes, joga de lado. Então precisa dizer que ele fica de calça, descalço, e uma camisa, e ele pega a coroa, coloca de lado e começa. Aleluia. Por quê? O que ele queria, ele conseguiu, que era trazer a presença de novo para o meio do povo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, irmãos, não importa a situação que você esteja enfrentando, chame a presença de novo. A pastora, eu não estou vendo o bem material chegando, mas a presença chegou. Então espera que daqui a pouco o material vai vir também. O segredo é que nós não queremos mais buscar a Deus verdadeiramente, queremos buscar ao Deus do bem material. Davi ele bailava. Mical olhou e disse, cara, você não tem vergonha na tua cara não? Um rei respeitado fazer uma palhaçada. Olha aí, todo mundo te vendo. Aleluia. Deus fiel. Meu irmão, na presença de Deus nós não somos nada.
Com todo respeito, não estou falando de doutrina nem nada aqui, use gosto. Essa maquiagem aí você pode passar de novo, irmão. O cabelinho, chapinha, você pode passar depois de novo. Vai desmanchar agora, mas é por um bom motivo. Aleluia. Ah, pastor, lá, tem dia que eu vou pregar, pastor, a gravata está lá em cima. Ou então já está tudo fora. O terno já está tudo amarrotado. Mas não interessa. Isso daqui é só algo que nós precisamos usar. Mas o que está aqui dentro é o que vai te motivar. A Bíblia diz que depois que Mical zombou de Davi, a Bíblia vai dizer que a partir daquele dia, nunca mais, até a sua morte, ela pôde gerar filhos nenhum. Eita, Deus. Pastor, não entendi. Ou você adora a Deus em espírito e em verdade, ou você adora e volta a buscar a presença do Senhor, ou o mundo, ou lá fora, ou a desilusão, ou a tristeza, ou a dor vai te destruir, te consumir. Pastor, o que pode mudar então? É você nesta noite tomar a decisão de buscar a arca verdadeiramente, de buscar a presença verdadeiramente. Pessoas que estavam afastadas, se tem alguém aqui, é você voltar para a casa do Senhor. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, esta é a presença, este é o Jesus que nós estamos te apresentando. Um Deus que pode sim te dar carro, casa, te fazer empresário, rico, milionário. Mas primeiro, tire as sandálias dos pés, que a casa que você está, o piso que você está, é santo. Eu não estou pregando um Deus material, eu estou pregando um Deus vivo, que Ele faz muito mais além do que você pode pensar e imaginar. Eu estou falando de um Deus que Ele não vai fazer, Ele já fez. Mas o que não aconteceu ainda é você que não está preparado para receber os milagres do Senhor. Creio que nesta noite de hoje, o Senhor Ele falou com vidas aqui. Eu não vim para fazer você pular, nem tampouco eu quero que você saia correndo, pulando que nem doido. Eu quero só que você ouça, guarde a palavra na tábua do teu coração. O único que vai sair perdendo somos nós mesmos, se não respeitarmos, se não reverenciarmos esta palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Não saia daqui sem dar crédito a esta palavra. Se tem alguém afastado, o momento é agora. Não tem ministério, o momento é agora. Nunca aceitou Jesus, o momento é agora. Porque eu creio, o que Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, é coisas grandes. Amém, meus irmãos? Aplauda bem forte o Senhor nesta noite. Amém, meus irmãos? Amém, Eu reforço o convite do pastor Denis. Tem alguém aqui que nessa noite quer tomar uma decisão para Jesus e que nos visita pela primeira vez, que quer fazer um posicionamento com Deus? Amém? Todos alicerçados? Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, as horas já se passam. As crianças apresentam amanhã, tá bom? Já está um horário um pouquinho avançado, mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Denis, por essa palavra maravilhosa aos nossos corações. O objetivo de alcançarmos milagres. Eu não sou pregador de prosperidade. Os irmãos me conhecem, sabem que eu sou um pentecostal reformado, igual o pastor Denis. Mas o segredo é esse: único, como Obed-Edom. Por que a arca na casa de 20 anos não faz nada? Não acontece nada. E com 3 meses acontece uma reviravolta na vida de alguém. A pergunta é essa: por que na casa de alguém com 20 anos nada mudou? E olha que era obreiro, hein? Verdade, Deus. E na casa de um que ficou 3 meses, Deus mudou a área física, sentimental e espiritual, prosperou. O que eu mais acho bonito da história de Obed-Edom foi um trecho ministrado aqui sobre a arca resgatada. É que quando Davi foi buscar a arca de volta,
Obed-edom disse: para onde a arca for, eu também vou. Eita, glória, O aleluia. milagre foi gerado aqui, mas se a arca está saindo daqui, eu vou para onde ela Glória vai. a Deus. E isso me faz lembrar de Moisés. Deus chega para Moisés e diz: olha, estou te enviando um anjo para caminhar com você. Moisés diz: Tem gente que se contenta em ver anjo, tem gente que se contenta com revelação. Todavia, eu quero a presença de Deus. Se tiver revelação, amém. Se não tiver, amém também. Mas se eu souber que a presença está comigo, eu vou tranquilo, eu atravesso o mar vermelho, eu vou chegar do outro lado de lá, cantando o hino da vitória, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E assim o Senhor realize na tua vida da mesma forma. Se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela